pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu e Lauro Rodrigues estamos começando mais um programa Principiante Espírita com o estudo da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Nosso tema de hoje é o resumo do ensino dos espíritos, com o tema A Vida Espiritual é Eterna. Vamos aqui então pedir a você que, se quiser e puder, faça uma assinatura solidária, nos envie sugestões e críticas pelo Fale Conosco e nos encontre nas redes sociais. Hoje a gente vai, nesse programa gravado aqui, trazer alguns itens dessa obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão, mas eu quero ouvir Lauro Rodrigues, dando seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é gravado, né, Laurinho? É isso aí, Beto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Para você que está nos assistindo agora, esteja onde você estiver, que Deus possa estar aí te fortalecendo e te auxiliando a perseverar nos estudos da doutrina espírita. Beto, e também desejo para você muita saúde, muita paz, então que os bons espíritos nos auxiliem sempre, Beto. Que assim seja, Laurinho. Vamos então começar o nosso encontro aqui, já trazendo aí o compartilhamento, né? São dois itens, não tão grandes assim, mas a gente precisa fazer uma meditação mais profunda. Já se bem disse que a unidade, melhor dizendo, desculpe, a força do Espiritismo está na unidade de seus princípios. A gente sabendo que o espírito, né, é uma alma imortal, então imortalidade da alma, portanto, é um princípio espírita, Laura. Vamos ver se há uma unidade aqui, né? A vida espiritual é a vida normal do espírito. É eterna. A vida corporal é transitória. Não passa de um instante na eternidade. Laurinho, o que te leva a ponderar esse primeiro item aí, o 15, né, desse resumo? Beto, a princípio, né, como você bem colocou, desse princípio que também é muito necessário, e quero, né, lembrar aqui que no estudo passado, no vídeo da semana passada, da terça passada, nós estudamos o quê? Que o objetivo do espírito é atingir o seu progresso intelectual e moral, que não se dá somente por uma vida corpórea, necessita de várias, e que o avanço mais rápido ou mais lento vai depender única e exclusivamente da vontade do espírito. Então, há toda uma autonomia. O espírito, pela sua força, pela sua vontade, pelo seu querer, é que vai progredir. E vai trazer aqui, então, para nós, esse princípio básico. Mas aí vem dizer para nós aqui que a vida normal do espírito é a vida espiritual. A transitória é só com esse objetivo. E o Beto leu nesse vídeo passado, pessoal, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual que é a finalidade da encarnação? O objetivo é conduzir o espírito ao seu progresso. Bom, então quer dizer, a nossa morada, verdadeiramente dizendo, é o mundo primitivo. Qual o mundo que é? O mundo espiritual. E os espíritos vão nos ensinar que não sabe quando, né? Eles não podem, não vão nos dizer quando fomos criados, somente Deus o sabe. Logo, podemos dizer que a nossa criação é eterna, porque só Deus é que vai dizer. E vamos viver eternamente. Uma vez criados por Deus, viveremos eternamente. Então, baseado nisso, Beto, eu vejo um princípio muito, um ensinamento moral muito grande aqui, que realmente nós devemos dedicar toda a nossa força ao nosso progresso espiritual, sem dar muito valor, aquele valor excessivo, àquilo que é material, pois que isso é transitório, né? Então, isso aqui já é um motivo de consolação, e a felicidade vai se dar quando nós vamos compreendendo aquilo que realmente queremos como espíritos imortais. Beto, não sei se estou dentro daquilo que você me perguntou, mas é isso aí. E é importante, né, Laura, a gente
a gente ter em mente, né? Que ele não pode dar mais importância às coisas do que a coisa merece, né? Então, a vida material, ela tem muita importância, mas é a importância que deve ser atribuída a ela, que não é uma importância para além da importância que se dá para a vida do espírito, ainda que a gente não tenha se convencido, muitos de nós ainda, que é verdadeiramente um espírito, né? Mas olha, uma outra coisa que eu queria provocar aqui, Lauren, é o seguinte: a vida espiritual é a vida normal do espírito, ou seja, a vida do espírito é eterna. E eu falava, né, que a força do espiritismo está na sua unidade de princípios. Então, veja, o primeiro atributo de Deus, né, Deus é eterno, e Deus é um princípio espírita, e Deus é eterno. Mas aí, talvez, na hora de analisar, a gente pensaria assim, mas então a alma é eterna, Deus é eterna? Como assim? Como é que fica isso? Bom, Deus é o Criador. Ele não teve começo, não houve nada que o criasse anteriormente. Ponto. Mas a alma? Não, a alma foi criada por Deus. Mas essa alma, ela não possui nenhum dos atributos de Deus, e todos os que ela vai conseguir amealhar serão relativos em relação a Deus. Então, quando você vai estudar outras filosofias, você vai encontrar ali que uma coisa ela vai ter a sua importância aferida em relação a outras. Então, por que nós temos um Deus? Um Deus eterno, um Deus com todos os atributos que a gente já estudou aqui no comecinho desses encontros. Porque é em relação a nós. Faz todo sentido ter um Deus e ter as almas criadas não para o contemplar como alguns quiseram, mas para que nós pudéssemos ver e compreender, né? Na prática é para a gente chegar lá à perfeição, e aí então a gente vai compreender bem a beleza de tudo. Então, nesse sentido, Lauren, a vida do espírito, né, ela é eterna, e a vida corporal ela é transitória, mas nós não podemos confundir a eternidade da alma imortal com a eternidade de Deus. Deus é incriado, a alma é criada por Deus. A nossa eternidade é porque ele assim o quis, ele assim desejou, né? Para que nós, após a nossa criação, a gente tivesse a oportunidade de estar com ele para a eternidade. Então, é o único ser que cria o seu próprio amigo, né? Ele já criou todos os amigos que ele quer ao lado dele, né, Laurinho? Então é importante nisso, a gente pensar nisso, melhor dizendo. Vamos para o item, que é o 16. No intervalo de suas existências corpóreas, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito pode ser feliz ou infeliz, conforme o bom ou o mau aproveitamento de sua última encarnação. Ele tem a ocasião de estudar as causas que apressarão e retardarão seu progresso. Toma as resoluções que deverá pôr em prática na sua própria encarnação, escolhendo ele mesmo as provas que acredita serem mais adequadas ao seu adiantamento. Às vezes, porém, ele se engana ou fracassa, como o homem por não considerar as resoluções que propusera como espírito, Laurinho. Bom, aí iniciando de trás para frente aqui, né? O espírito, então, ele escolhe suas provas, ele é consciente daquilo que ele quer para avançar. Então, logo, alguns podem perguntar: então, quando ele encarna, ele não vai errar? Pelo contrário, temos que ver o quanto esse espírito avançou em progresso moral e intelectual, principalmente moral, nesse sentido. Ele pode escolher determinadas provas? Sim, ele tem um livre-arbítrio. Aqui nós estamos falando de espíritos conscientes da sua necessidade. Ele pode escolher? Sim, ele tem um livre-arbítrio para isso, a autonomia. Mas, muitas das vezes, ele se equivoca e escolhe provas além de suas forças. Muitas das vezes, estando encarnado aqui, ele consciente do que ele deseja, como espírito, é encarnado e ele está sob a influência do meio, da matéria, das sugestões da vida material, ele pode sucumbir, sim,
Ele pode sucumbir e isso é normal. Volta para o mundo espiritual, ele vai tomar novamente novas resoluções, agora muito mais consciente, porque ele estuda no estado de erraticidade. E é interessante falarmos aqui sobre o que é erraticidade, né? Errante não é no sentido do espírito que está errando, ele não acertou, logo ele errou. Não é errante nesse sentido. Para você que está iniciando o estudo agora, já já o Beto vai tratar desse entendimento da palavra errante para a doutrina espírita. Então, o espírito errante. Lá no mundo espiritual, ele pode ser feliz, de acordo com o que ele, né, amealhou na sua última existência, como ele pode ser, na minha tradução, desgraçado ou infeliz, de acordo com o que ele amealhou também da sua última existência. Mas isso não significa que o sofrimento é eterno. Ele de posse lúcido do que ele precisa, ele espírito, vai escolher as suas provas. Beto. Laurinho, como você já adiantou aí, né? É isso mesmo. A gente se pegar aqui capítulo 6, Livro dos Espíritos, Vida Espírita, e tem espíritos errantes. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Aí eles vão explicar. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira um novo propósito, destino, e aguarda. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. Não existe limite extremo determinado para esse estado errante. A erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade? Não, de jeito nenhum. Há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório. No estado normal, o espírito é livre da matéria. Ou seja, Laurinho, esses itens aqui, 15 e 16, especialmente o 16 que a gente está trabalhando, ele está em consonância, resumindo, os itens 223 e seguintes aqui, que trata da vida espírita, da erraticidade. Então, mais uma vez, errante é o espírito que está aguardando, esperando no mundo espiritual, no mundo moral, a oportunidade da reencarnação. Quanto tempo? Depende, né? Pode ser algumas horas a milhares de séculos, mas vai depender desse espírito, porque às vezes ele pode estar endurecido, Deus não apressa a reencarnação, então tem que conciliar com tudo que a gente aprendeu agora. E mais importante, né? O espírito está lá para escolher, então, mais uma vez, aquele item da escolha de provas, que é o 258, Laurinho. Então eu pergunto, Beto, então errante é o espírito que aguarda para uma nova encarnação ou reencarnação. Todos os espíritos, Beto, são errantes? Então, ele vai dizer que há espíritos errantes em todos os graus. O que ele diz é que o espírito não é inferior por conta de ser um espírito errante. Ele deixa de ser errante quando ele não tem mais necessidade de reencarnar, quando ele já passou pela fieira ali da ignorância, toda, aprendeu tudo que precisava, e agora, quando ele encarnar novamente, não será por algo de necessidade do espírito, né? Que muitas pessoas também fazem confusão, Laurinho, na expressão compulsória, né? Então, ao contrário de pensar que é compulsório, não, é necessário. É necessário que o espírito reencarne para passar pela escola e aprender. Quando ele aprender tudo, não se torna mais necessário para ele a reencarnação. E, portanto, a gente vai dizer, ele encarna quando for favorável ao propósito de ajudar, né, de cumprir alguma missão, enfim, aí já é outra questão. Mas aí nós temos lá, penso eu, e aí respondendo sua pergunta para não ficar em cima do muro, né? Eu entendo que até os superiores. Depois dos superiores, chegado ao espírito puro, esse está puro, esse não tem mais necessidade. Portanto, ele não mais reencarna. Para ele haverá encarnação quando ele assim o decidir, mas não mais para o propósito do aprendizado da evolução para alcançar a meta. Questões 132 e 166, né? Então, eu entendo aí que errante dos diversos graus, lá na escala espírita, à exceção do nosso espírito puro, Laurinho.
Sim, e podemos remeter a você que está iniciando os estudos da doutrina espírita, lá na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, na escala espírita, o item 113, que são espíritos puros, ou seja, a primeira classe, classe única, espíritos puros, que é esse que o Beto está trazendo para a gente aqui. Beto? Não, e para concluir aqui, lê a questão, né? Que aí fica fácil. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Resposta: os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Ponto. Né, Laurinha? Então, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, passo para você fazer um encerramento aí para nós. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. É isso aí, Beto. Obrigado. E então tá aí, pessoal, né? Mais um princípio para que a gente possa estudar a eternidade da alma ou do espírito. E lembrando que essa eternidade, ela é do ponto de vista que uma vez criada por Deus, ela viverá eternamente. Mas que eterno no sentido mesmo da palavra, somente Deus o é, pois que ele não foi criado por ninguém, sempre existiu, sempre. A alma não, ela teve um momento em que ela foi criada por Deus, mas logo criada, ela é imortal, eterna. Abraço a todos, fiquem com Deus.